Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começando agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, Banco Regional do Desenvolvimento Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE, ele apoia projetos que gerem inovação, fortalecem o agronegócio, impulsionam indústrias e comércio, cultura e ajuda os municípios a se desenvolverem, sempre com crédito inteligente, para quem sonha e faz acontecer. Também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transformam o nosso Paraná. Também do Bioparque, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios. Criado pelos fundadores da Pratidora Duzzi, é um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro. E da Pumatronics, uma indústria brasileira e paranaense de tecnologia, que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento de trânsito e mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito em inteligência. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. Tem muita lição bacana aí nos canais do Quebrando a Lâmpada. As palavras que definem o episódio de hoje são liderança e transformação. Estamos recebendo o Márcio Viana, um dos executivos mais completos e experientes do mercado corporativo brasileiro, administrador com MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral e especialização em supply chain pela University of British Columbia, no Canadá. Márcio também é conselheiro formado pelo IBGC. Ao longo da carreira, passou por grandes companhias como Ponto Frio, Ambev, Vale, Ouro Verde e TOTUS, sempre liderando times, estratégias e transformações. Hoje atua como CEO da Tecnofit e conselheiro de empresas, além de ser uma das vozes mais importantes em gestão, inovação e escalabilidade de negócios, uma trajetória marcada por resultados e visão estratégica. Seja muito bem-vindo, Márcio Viana, ao programa Quebrando a Lâmpada. Uma alegria te receber aqui. A gente já trocou algumas informações. Você que quebrou várias lâmpadas, né? E transformou ideias em realidade. Te passando a palavra para falar um pouco do Márcio. E, de novo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Gilles. É um grande prazer estar aqui com você, com a sua audiência, né? Com o público que vai estar ouvindo, né? Tanto pela TV quanto pela rede, né? Que agora a rede, isso aí não tem fim, né? Às vezes ouve o programa de 2 anos atrás e acha que foi gravado há pouco tempo, né? Então é um grande prazer e privilégio estar compartilhando e podendo influenciar a sociedade com aquilo que a gente viveu e aprendeu ao longo de... Eu brinco que foram 36 anos de contribuição social até hoje, então é muito tempo, muita história para contar. Bacana, a gente... deu uma olhada aí na tua jornada, né? E a gente viu que é muito forte essa questão de devolver algo para a sociedade, contribuir, né? Um trabalho fantástico, certamente tu vai comentar conosco hoje, na época da pandemia. Sim. Isso que é importante, né, Márcio? Você devolver algo, porque em algum momento a gente recebeu isso também, né, na nossa jornada. E falando de receber, de ponto de virada, de definição da estratégia, do planejamento da vida profissional, como é que era o Márcio lá na infância? Como é que foi essa relação, esse ambiente, já com olhar para o empreendedorismo, para a inovação? Sim. O Márcio construiu os próprios brinquedos? Como é que era isso? É mais ou menos por aí. Eu comecei muito cedo, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? A gente nasceu no Rio de Janeiro, num lugar chamado Cidade Alta, né? Hoje é uma favela muito perigosa.
Morei lá até os 5, depois eu fui morar num bairro chamado Vaz Lobo, que é um subúrbio também do Rio. Então eu venho de uma origem muito, muito pobre, né? Obviamente, meu pai proporcionou para a gente estímulos para que a gente saísse daquele status quo. Meu pai é um nordestino também, que veio de uma situação ainda mais difícil ainda. E ele sempre estimulou que a gente fosse melhor do que aquilo que a gente vivia. E com isso, a minha cabeça sempre foi o que eu poderia fazer melhor, o que eu poderia ser melhor. Né? O mundo precisa ser dos melhores, não só dos bons, daquele status quo. Então, eu sempre busquei mais e algo mais, né? E a gente vivia aquele cenário, mas não se conformava com aquele cenário. E foi assim até os meus 25, 26 anos, né? Então, apesar da gente poder ter saído daquela situação há muito tempo atrás, a gente falou, não vou sair, né? Vamos acumular, né? Para depois, quando sair, a gente sair definitivo e não ter chance de voltar. E quando eu era criança, eu era extremamente, acho que, hiperativo, né? Ou quando olho para trás, a minha agenda, eu falo como cabia, né? Porque eu fazia muita coisa, sempre do esporte, de estudar e de ler, de inglês, e bom aluno, e aquele negócio pulsando. Mas com 12 anos eu comecei a trabalhar com meu pai aos sábados, domingos e feriados. Puxa, meu pai começou a empreender com loja de souvenir e joia. Com 17 eu assumi uma loja em Copacabana. Com 19 ele abriu uma loja de material de construção para eu tocar em Vaz Lobo, né, no pé do Morro do Juramento. Aí eu fazia engenharia, eu comecei a engenharia com 17 anos. Quando meu pai se aposentou e resolveu sair do Rio para ter uma vida mais tranquila com a minha mãe, eu falo que lá em casa, quem saiu de casa não foram os pais, não foram os filhos, foram os pais. Foi o contrário. Né? Meio disruptivo, ele saiu e foi assim, eu quero qualidade de vida. E aí resolveu sair do Rio, eu decidi ficar, né? Ele deixou a gente aberto para escolher. E aí eu fui conhecer o mundo corporativo através da administração. Quando eu saí da engenharia, fui para a administração para poder tocar o negócio de forma mais focada em negócio, porque o engenheiro ele é muito técnico e o meu contexto era sempre muito dentro daquela bolha e eu não conhecia um mundo maior. E aí quando eu conheci o mundo o mundo corporativo, eu falei, uau, é isso que eu quero para mim. Eu quero ser não empreendedor, eu quero ser um intraempreendedor. Legal, bacana. Eu quero ser executivo, eu quero ser diretor de empresa. E aí é a grande pergunta, né, que muitas vezes as pessoas travam. Não é a meta. É o que eu faço para atingir a meta. E aí eu comecei a traçar um plano. O que eu preciso fazer para ser um diretor de empresa? E eu defini planos a cada 5 anos, meus quinquênios. Então, até então, eu tinha 25 para 26. Eu falei, onde eu tenho que estar com 30, 35, 40, 45, 50, até meus 55. Hoje eu estou com 53. Já reprogramei para 60. E aí eu fui definindo metas e passos do que eu precisava fazer para chegar onde eu queria chegar. E aí, com 20 e poucos anos, eu vendi a loja, entrei como trainee, fiz o meu primeiro downgrade na vida, e às vezes é importante você dar um passo atrás para conquistar, né, outros espaços. Que no basquete a gente fala o step back. Né? Você dá aquele passo atrás para poder sair do marcador e acertar a cesta. E muitas vezes na vida corporativa o step back é importante também. E aí eu vendi a loja, fiz um downgrade de salário, de condição de vida e entrei como trainee no Ponto Frio. Fiquei 2 anos, apareceu uma oportunidade na Brahma, fui para a Brahma. Da Brahma virou Ambev, participei da fusão. Da Ambev fui para a Vale, da Vale fiz um movimento arriscado, né? Foram quase 10 anos de Vale, com vários desafios, com IPO, spin-offs. E aí aceitei um desafio de vir para Curitiba. Em Curitiba não foi uma experiência muito legal a empresa que eu entrei. Dali apareceu a oportunidade para Ouro Verde. Da Ouro Verde saí, fui para TOTUS, aí tecnologia, e hoje eu estou como CEO na Tecnofit. Então, que bacana, que jornada, sabe, bem
com uma alta diversidade, né, de business e de ramos de atuação. Eu queria pontuar algumas coisas e devolver para você. Você falou temas muito legais, muito importantes, né? Você desenhar esse roadmap, né, profissional, que as pessoas não fazem, esse plano. Eu vou dizer porque a pergunta que eu colocava para os meus alunos, né, quando estava na sala de aula e também para os meus filhos, o que tu quer para você daqui 5, 10, 15 anos, 20? As empresas, via de regra, não fazem isso, né? Então é importante, eu queria sublinhar isso. Tu falou do empreendedorismo, do intraempreendedorismo, e eu queria devolver para ti. É um ponto importante, que às vezes, não, vou ser empreendedor. Não, eu vou trabalhar na empresa. Sim, tem que ser empreendedor na empresa também. Isso. Fala um pouquinho dessa diferença ou dessas nuances do intraempreendedorismo, primeiro, no teu caso, como você enquanto empreendedor e depois enquanto executivo. É uma lição muito legal a partir da tua jornada. É muito interessante, porque se você conversar com muitos executivos e empresários, a reclamação é quase unânime. Não conseguimos encontrar talentos e pessoas para fazer o meu negócio crescer. Quem são essas pessoas? São os intraempreendedores. Não são aqueles que a gente vai trocar o salário pela hora dele de trabalho. Não, são as pessoas que vão pivotar o nosso negócio, que vão disruptar o nosso negócio, que vão pensar diferente. São as pessoas que um dia vão virar diretores, que talvez vão ter equity da empresa, que vão virar sócios da empresa, que um dia vão ganhar grandes bônus da empresa. E, infelizmente, a massa, talvez pelo sistema educacional, não sei, talvez pela forma como a gente vê a sociedade, ou a sociedade vê como a gente deveria ser visto, ou acha que deveríamos ser vistos, não sei. É um tema meio filosófico até. A gente se limita a achar que eu sou só um empregado, né? Ou um colaborador. Não, eu sou um intraempreendedor. Eu entro numa empresa, eu tenho que ter a mentalidade de que não, eu tenho que fazer esse negócio crescer. Sentir-se dono do negócio, Sentir-se dono do negócio. E aí, se eu não for reconhecido, ok, eu vou sair. Eu estava ontem em reunião com o meu RH e eu falava para elas assim, eu entrevisto 100% da empresa. Pode ser estagiário. Arrebenta minha agenda. Fantástico. Sim. E aí, ontem eu tive 2 entrevistas, um aprovei e o outro eu reprovei. Aí eu falei assim, por que eu estou reprovando? O cara é bom, mas ele vai ser aquilo a vida inteira. Eu quero contratar as águias. Eu quero contratar as pessoas que vão me dar trabalho para achar vaga para ela. Eu quero contratar as pessoas que me dê a preocupação de falar, se eu não fizer a empresa crescer, eu vou perder esse talento. Então, onde é que estão essas pessoas? Eu, como executivo, eu procuro essas pessoas. Muitos empresários procuram essas pessoas. Talvez eles não consigam materializar isso. Mas o profissional ele precisa entender que ele precisa ser uma águia dentro da empresa. Ele precisa ser um intraempreendedor dentro dessa empresa. E que a carreira é dele. Agora, também ele tem que entender que ele precisa ter um plano de longo prazo. Não fui promovido daqui a 3 meses, eu vou sair. Talvez ele vai ficar 1 ano, 2 anos sem ser promovido, porque tem um contexto maior. E ele precisa entender esse cenário e talvez ele vai dar um salto. Mas que habilidades ele precisa desenvolver para ele poder crescer de forma acelerada dentro da empresa, ou ainda que ele segure um tempo, depois ele faça o que a gente chama de J-curve, né? Que é aquela curva J. Sim, aquela parábola e tal. Então, a J-curve ela pode ser assim, como pode ser assim. Depende das atitudes, inclusive. Das atitudes, pessoa, né? Os softs e os hard skills. Exatamente. Então, a minha grande provocação com todo funcionário, com toda pessoa que trabalha comigo é isso. E eu quero ter os melhores. E eu quero ter um grande problema. Eu preciso ter o crescimento da empresa o suficiente para reter o máximo de pessoas. E eu sei que eu vou perder talentos, porque eu não vou conseguir reter todos. Finalizando também, o Rubem Alves falava, né, que 95% das pessoas fazem parte dos problemas. 5% são as que resolvem os problemas. Então isso tem a ver com esse empreendedorismo e esse intraempreendedorismo. A gente fala mais no segundo bloco, tá bom? Legal. Estamos encerrando aqui então o primeiro bloco. Não saia daí, porque a nossa conversa com o Márcio está só começando e tem muito mais no segundo bloco. Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador,
Cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao programa Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, a nossa conversa é com Márcio Viana, um executivo que traz na bagagem décadas de experiência em grandes empresas e uma visão clara sobre gestão, liderança e transformação. Agora seguimos nessa troca sobre estratégia, escalabilidade e o impacto que uma gestão eficiente aliada à inovação, bem como ao empreendedorismo, tema que a gente falava no primeiro bloco, pode gerar na vida das pessoas, dos negócios e do mercado como um todo. Queria retomar que no fim do primeiro bloco dessa importância, tu trouxe alguns insights super importantes. Como que a gente vai, né, fazer os negócios decolarem? Porque o seu negócio decola, a empresa que é séria, e eu acredito que tem muita empresa séria, as pessoas também decolam. Sim. Né? Ou seja, todos vão junto, né? E muitas vezes tem essa questão, esse olhar muito minimalista, né? Não, estou ali, estou preocupado com o final do mês, né, que vai entrar o salário, e falta esse olhar. Então tem essa miopia de muita gente, talvez, na tua experiência, das pessoas olharem um pouco mais à frente, desenharem esse plano de carreira que não é da empresa, a carreira é dela. É dela. Então vamos retomar, é muito legal esse papo, porque as pessoas, sabe, nós temos que dar no bom sentido, né, esses insights para a nossa audiência. Exatamente. Então, quando a pessoa ela encara a carreira dela como um empreendimento dela, dentro da empresa, esse empreendimento dela vira o intraempreendedorismo dentro da empresa. O grande problema é que as pessoas falam assim, eu quero empreender. Eu vou abrir uma lojinha, eu vou abrir uma startup, eu vou ficar milionário. Mas por que você não empreende a sua carreira dentro de uma empresa empreendendo com o dinheiro dos outros, ganhando um salário fixo, com o custo fixo dos outros? Olha que beleza. Você já trabalha já na última linha, né? Sim. E você vai evoluindo e vai evoluindo e vai evoluindo e vai ajudando e potencializando. Agora, você imagina dentro de uma empresa você com funcionários com essa mentalidade. Eu digo que toda empresa é HH, Human to Human. Você pode ter máquinas, sim, mas é sempre de pessoas para pessoas. Então, se eu tenho pessoas que são excelentes, que querem vender, porque sempre a gente vai vender alguma coisa para pessoas, isso potencializa de uma forma muito grande. E na hora que você tem essa mentalidade, e aí você vem desdobrando em ondas, é quase como jogar uma pedra num lago. Você vai propagando, a sociedade se beneficia. Porque não é uma empresa, são várias empresas. E aí se você vai para o conceito de macroeconomia, você torna um país rico. O grande problema é que a mentalidade ela é o inverso. Ela vira uma mentalidade do vitimismo, de que as empresas estão me explorando, e eu não estou dizendo que tem empresa que não explora, porque existe, né? Infelizmente, né? E ok. E foi o que tu falou. Eu pego o meu chapéu e vou embora. Vou buscar. Exatamente. Bacana. E se todo mundo tiver essa mentalidade forte, aquele cara vai mudar a mentalidade dele, né? Mas não, a gente prefere tomar o vitimismo, coitadinho de mim, vou ficar aqui, né? Então, a gente precisa mover, a sociedade precisa mover. E aí eu gosto de frases e perguntas, né? O que eu tenho a ver com isso? Por que não? Why not? Né? Por que eu não vou fazer isso? O que me impede? Né? Essas perguntas, os profissionais precisam fazer. Os empreendedores precisam fazer, né? Às vezes a gente está falando para o funcionário, mas está falando também para o empreendedor. Ele tem um negócio, por que não? Por que não? Por que não? Né? Por que ele pode se limitar em só vender caneca? Né? Ele pode vender outras coisas.
Ah, mas eu vou desfocar. Aí você pega uma TOTUS, que tem mais de 150 produtos. Ela desfocou? Começou com um, né? Começou com um. Então, ou seja... Né? O que ela faz que ela não desfoque? Tem vários. Você pega a Amazon, eu adoro o exemplo da Amazon. Tem um livro, eu gosto muito de ler, e Obsessão pelo Cliente. É muito sobre a história da Amazon. Fantástico o livro. Mas não é do Jeff, é de alguém que escreveu. É de alguém que escreveu sobre a Amazon. Entendi. Esse é um ícone hoje. Você pega a Amazon, começou como uma livraria. E hoje ela ganha muito mais dinheiro com outras coisas do que com livraria. Aliás, a Amazon já não é nem mais livraria. Ela deve estar fazendo uma livraria na Lua, porque tá com foguete? Tá Pois com... é. Tem até foguete. Melhor do que o do Elon Musk. Exatamente. Então, o que a gente está aprendendo com isso? Né? E muitas vezes a gente fica ali parado, olhando nada ou se acostumando com coisas que não agregam valor para a gente. Né? Agregar valor. Então, como é que eu tenho investido meu tempo? Eu tenho investido meu tempo ou gasto meu tempo? Como é que eu tenho passado o meu tempo? Boa reflexão. Então, tudo isso influencia. Né? É a nossa economia própria. É a self-economy. Né? Pô, como é que eu tenho o tempo que Deus nos deu, né? Que segundo a Bíblia nós temos um tempo finito, né? Como é que eu tenho gasto os meus minutos? Onde eu tenho investido os meus minutos? O que eu tenho feito com ele? E aí, a gente fala isso da parte filosófica, mas se você transpor isso para o mundo corporativo, é a mesma coisa. Onde é que eu tenho... E quanto mais você aprende, quanto mais você expande seu conhecimento, mais você pode dar, mais você pode ensinar, mais você pode agregar e mais você pode evoluir. É uma PG, né? Virou uma progressão geométrica. Progressão geométrica. É a J-Curve. Exatamente. Mas o mundo hoje não está muito na PA, na progressão aritmética e, quiçá, nem na PA, de repente. Eu queria, assim, você trouxe vários aspectos importantes. Nesse contexto que tu falou, sabe, dicas importantes. Tudo isso tem a ver com as pessoas terem propósito também. Onde eu quero chegar? Porque se não tem onde chegar, qualquer lugar tá bom. Se qualquer lugar tá bom, quem sabe onde eu tô, tá bom também. Então, falar um pouquinho disso. Falar do contexto do Brasil. Você que tem uma experiência internacional do Canadá. Na pandemia, eu estava em Louisville, nos Estados Unidos, embarcando para o Canadá. E aí veio o lockdown. Nossa. Quase fiquei preso nos Estados Unidos, né? Não consegui conhecer o Canadá. Não fui, mas acompanho, estudo o Canadá. Tenho vários amigos lá, enfim. Até brasileiros que lá moram. Essa experiência do olhando o Canadá, nas jornadas que tu teve lá, com o Brasil hoje em relação a talento, capital humano. Nós estamos falando aqui das pessoas terem um mindset do Jeff Bezos, né? Do Musk, né? Enfim, Zuckerberg. A gente hoje... Como que está o grau de maturidade, na sua opinião, em relação a capital humano? Seja de visão, seja da técnica, né, da soft, da hard skills. Eu tenho algumas preocupações, né? Antes eu até puxar um vídeo quando você falou do propósito, né? Uma vez eu ouvi uma frase, ela não é minha, mas eu achei fantástica, né? Que sonho e propósito sem ação é alucinação. Totalmente d'accord. Né? Porque assim, cara, você tem um sonho de ser isso, tá, mas o que você está fazendo para você chegar lá? Se você não está fazendo nada, é uma alucinação. Você não... né? Então, é o primeiro ponto. E aí, ligo com a sua pergunta. Quando a gente olha o brasileiro, a gente tem alguns valores muito importantes, diferente do que eu vejo, não só no Canadá, mas até em países da Europa. Eu fui conselheiro em empresa na Europa por 3 anos. Okay. E empresa que já atuava em 9 países e tal. Então, eu tenho essa experiência também na América Latina. E quando eu olho o brasileiro, a gente tem adaptabilidade. É incrível. A nossa criatividade é absurda. São fortalezas do brasileiro. Fortaleza. A nossa força de realização. Quando a gente quer fazer, a gente faz. Então, eu destacaria 10. Vamos parar em 3 aqui. Né? Só isso já move muita coisa. Quando vai lá fora, qual é a grande diferença que eles têm lá, e aí Canadá, o americano, o europeu também, em relação ao brasileiro, que a gente tem fraco? Disciplina. A gente não é disciplinado. É verdade. A gente não é disciplinado. E aí, não é às 8, é às 8, não é às 8, não é 8h30. O carioca, então, meu Deus do céu.
Aí dentro do Brasil ainda piora, Ainda né? piora, né? Você tem Algumas- as castas. Sim. Né? Mas da disciplina a gente não é disciplinado. E aí você tem um problema estrutural, mas hoje a internet ela está aí para ajudar a gente, que é o ensino. Nós somos fracos. Quando a gente vai para a tecnologia, a gente está ficando muito para trás. Muito para trás. Muito para trás. Os professores que me desculpem, mas não, a culpa não é deles. Eu diria que eles são vítimas de um sistema que está no Brasil, e aí eu não quero polemizar nem aprofundar, porque não é o tema da entrevista, mas a gente está muito para trás. Fica bem à vontade. Eu sou um crítico forte dos projetos pedagógicos das universidades Não, que formam os engenheiros. Muito. Eu que estudei Daqui 5 fora... anos não está pronto, não? Daqui Não 2 meses não que tá tá. pronto. O engenheiro já não está mais pronto. Não está mais pronto. Ele já está atrasado. Porque a gente vai estudar, a gente fez engenharia, né? Cálculo, e a mesma, talvez a mesma engenharia que a gente fez há 40 anos atrás, 30 anos atrás, é a que está sendo hoje, com pouca variação. E Que está até o mesmo laboratório. mesmo né? laboratório. Quando ele fala quando- ou seja, mudou não tudo. dá, né? Não Como é que dá. vai competir com... Não tem como competir. Os estímulos são diferentes. Então, se a gente pega esses dois mundos, né? Hoje lá, por exemplo, uma vez eu estava numa reunião no Canadá, aí 2/3 da empresa estava de férias em Toronto. Aí eu cheguei lá para o diretor e falei, cara, mas 2/3 da empresa... Márcio, aqui o verão são só 3 meses. Eu falei, tá, mas e a empresa? Ele, cara, o pessoal tem que... Cai a caneta. O brasileiro não, ele vai trabalhar, ele vai se dedicar, ele vai se... Em regra geral, né? Não sei, a gente sabe que não são Sim, todos. regra geral, claro. Mas Já visto a tua agenda, né? E a gente tem esse valor, né? A gente é interessado, a gente quer fazer, a gente gosta de realizar, a gente é leve, né? A gente brinca, às vezes até demais. É bom e ruim, né? Sim. Né? Tem esse Então, a gente tem que parar com essa visão de cachorro vira-lata que a gente tem, que a gente não é tão vira-lata assim. Infelizmente, a gente tem um contexto adverso, Sim. mas não é só o Brasil, é a América Latina barra África, mas a gente tem muitos valores legais, a gente tem muito caso de sucesso. Agora, o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso fazer de diferente? Né? Perguntas poderosas, né? Poderosas. Por que não? O que me limita? Eu vim lá de baixo. Eu gosto de contar a minha história. E se eu puxar mais para trás, meu pai saiu da seca de 58 do sertão do Ceará. Olha aí, ó. Semi-analfabeto com 18 anos para o Rio de Janeiro. Ele nasceu no Ceará. Nasceu no Ceará. 58 foi pra... Semi-analfabeto com 18 anos e venceu. A família... É possível, né? É possível. Ele fez as perguntas. Ele também. fez. Que bacana. Né? Honesto. Então, assim, é possível. O que te limita? Alguém que te falou alguma coisa? O teu status, de onde você mora, o que você vive. Bacana isso, Márcio, né? Tem a questão, a gente pode falar no segundo também sobre... Você tem que fazer o locus interno, o que está na minha mão, e parar de jogar o locus externo. Não, porque tá problema lá, tem problema com lá. A Alba, a amiga minha, a Alba Torres, entrevistei ela no Quebrando a Lâmpada, até estive com ela recentemente. Ela fala assim, olha, inclusive ela fala assim, tem saída, e nós temos que deixar de lado essas crenças que paralisam, né? Essas crenças paralisantes, né? Porque o potencial do brasileiro é fantástico. É fantástico. Mas ainda hoje tá difícil achar ferramenteiro, vendedor, programador, então... Demais. É impressionante como é que pode. Tem, por um lado, o potencial e, por outro, a gente não consegue encontrar os profissionais. É exatamente isso. Márcio, está fechando mais quando a conversa é muito boa, passa rápido, né? A gente volta logo, né, com mais insights e histórias inspiradoras que podem e vão, certamente, com essa conversa inspiradora com o Márcio, acender muitas luzes na sua cabeça. Tenho certeza que você vai quebrar a lâmpada e transformar essas ideias em ações concretas, em projetos vencedores. Fica por aí, o Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado.
Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos aqui recebendo o Márcio Viana, executivo reconhecido pela sua atuação em grandes empresas, pela liderança e pela visão estratégica em gestão e transformação corporativa. Vamos continuar na nossa conversa. E, Márcio, tem que transformar, as pessoas têm que transformar a sua vida. As pessoas transformando a sua vida, transformam as suas regiões, os seus territórios. Transformando os seus territórios, a gente transforma o nosso Brasil, o nosso Paraná, já que está falando aqui do Paraná. O programa Quebrando a Lâmpada tem esse propósito. A gente está, inclusive, a gente foi indicado aí recentemente pelo propósito do programa da gente ser o quê? Nós estamos sendo embaixadores da inovação. E até, por que não, mecenas. Nesse desafio, junto com o Edson e toda a equipe, a gente está investindo nesse programa. Investir no Brasil é muito difícil, empreender no Brasil, o Quebrando a Lâmpada é um empreendimento, mas que a gente quer para mostrar a riqueza, né, as mentes brilhantes como você e os projetos de alto valor agregado para o Brasil e para o mundo. Então, só para fazer essa parte introdutória desse programa, te agradecer novamente a tua presença e queria comentar contigo agora, ouvir de você sobre, antes de entrar na experiência das grandes empresas, dos cases, que tu possa nos contar, sobre a referência. Mentorias, as referências que tu queira falar, que são essenciais ao longo da jornada, no início, no meio, todo momento é importante ter uma referência, né, Marcos? Eu tenho não só referências, mas eu chamo de modelagens, né, que tem uma certa diferença. A referência, você pode pegar aqueles que tiveram grande sucesso, né? Se olhar, poxa, o Elon Musk, saiu da África do Sul, tal, cresceu, Jeff Bezos, quando começou lá a livraria. Mas são casos muito longe, né? Antônio Hermílio de Moraes, né? Então você tem vários casos e fala, mas você olha e fala, tá longe. Então eu preferi ao longo da minha carreira trazer pessoas mais perto que trabalharam comigo e falar assim, o que essas pessoas poderiam me fazer melhor, como a gente falou lá acho que foi no primeiro bloco, do como eu posso chegar na minha meta, como eu posso chegar no meu sonho, né? Naquilo que eu defini para mim. E aí, ao longo da minha jornada, eu fui identificando pessoas, fui trocando e chegou um momento que eu já não troquei mais essas pessoas. E tudo que eu fazia, eu pensava, como essa pessoa, e ainda penso até hoje, faria desse jeito. Né? Algumas são conhecidas até pela mídia, pelo que se tornaram, e outras nem tanto, né? Uma delas é o Carlos Brito. O Carlos Brito foi meu diretor na Brahma, na Ambev, e presidente da Bembev. Saiu agora há pouco tempo. Tive o prazer de trabalhar com ele. O que eu trago do Brito? Pragmatismo. Né? Foco no resultado. Não se disperse. Foca. Cara, é aqui. Vamos lá. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. O segundo é o Marcelo Spinelli. Ele foi meu primeiro gerente geral na Vale, depois foi diretor, chegou a ser agora um dos vice-presidentes da Vale, saiu, se eu não me engano, agora esse ano passado. O que eu trago do Spinelli? Eu falo que é uma liderança como se fosse uma criança. Ele não tinha o selo de, eu sou o diretor, eu sou o presidente, ele não estava nem aí, se vestia pior do que o estagiário. Estava nem aí com o cargo. Estava nem aí com o cargo, ele conversava com todo mundo, ele andava com o helper da ferrovia, ele estava no trecho, ele era um de nós, ele liderava andando. Pela ação, pelo exemplo. Fantástico. E provocava a gente o tempo inteiro cara, o que você poderia fazer melhor aí no seu negócio? E isso foi fazendo a empresa a se mover, a ser melhor. Né? O terceiro foi um cara que entrou comigo na Vale. Esse, acho que ninguém conhece, Fabiano Lorenzi. E ele foi promovido antes de mim e eu quis entender por que ele foi promovido antes de mim. Era o meu amigo. E aí eu aprendi uma liderança diferente. Uma liderança ombro no ombro, uma liderança do cafezinho, uma liderança da conversa, uma liderança que... Você não precisa ser líder para ser líder. Você precisa influenciar, você precisa ser amigo, você precisa ouvir, você precisa trocar. Ouvir, né? Escutativa. Ouvir, escutativa. Legal. Troca. Sim. Né? E do Lourenço eu trago isso. Que legal. E o quarto foi o Roger Agnelli, que já faleceu, era o presidente da Vale. O presidente, né? Sim. Eu tinha pouco contato, mas tinha algum. Dele é a visão estratégica. É você olhar o negócio e falar,
será que esse é o meu negócio? E ele, quando assumiu a Vale era só uma mineradora de minério de ferro. E hoje a Vale é Uma grande transformação muito foi mais. na gestão do AL. Foi, né? a gente cresceu Sim, eu 10 acompanhei. vezes em 10 Olha anos uma só. empresa que já era gigante. Questionar o negócio, as perguntas que tu falou, né? Exatamente. Que joia. E aí eu trago isso para minha carreira como diretor e CEO de, será que esse é o meu negócio? Né? Será que o meu negócio é vender livro? Ou é ser uma plataforma? Será que o meu negócio é minério? Ou é ser o que a Vale é hoje? Então, do Roger eu trago essa visão estratégica. Então, eu diria que esses 4 seriam referência, e muito mais do que referência, seria a minha modelagem. É como diariamente eu tento me espelhar neles. Fantástico. A Blockbuster e enfim, as marcas lá de fabricantes do relógio suíço, como é que eles não fizeram essa pergunta? Ah, não faz... Porque, né? Negócios que... Kodak, Kodak. o BlackBerry... Olha só que interessante a importância das perguntas. As perguntas, porque o mundo ele vai evoluindo. Então, se você não ficar evoluindo junto, você vai morrer. Márcio, você passou por empresas como Ponto Frio, Ambev, Vale, Ouro Verde, TOTUS. O que essas corporações, pode trazer algum case, né, alguma passagem, o que elas ensinaram para você, para o líder que tu é hoje, né, para o CEO, para o cara com visão de visionário, com visão de negócio, com cuidado com as pessoas, quer dizer, o que essas empresas... Fique à vontade de trazer, acho que é bacana. É né? muito interessante, que elas me ensinaram muitas coisas boas, né? Mas hoje talvez a minha maior marca eu aprendi com as coisas ruins que elas me trouxeram. E muitas pessoas se paralisam com as coisas ruins das empresas. Ah, minha empresa é assim, ela não me proporciona isso, meu chefe não me dá feedback. Eu brinco que... Brinco não, né? Porque é até triste e não incentivo isso. Eu nunca tive feedback. E cheguei a CEO de empresa. Mas dou muito valor ao feedback. Só que como eu não tinha feedback, eu tentava buscar feedback de uma forma ou outra, ler aquele negócio. Foi inovar, vamos achar uma outra Vamos achar uma forma de eu tentar ter esse ponto. E sempre tem um caminho, né? Sempre tem uma saída. E todas essas dificuldades foram me moldando, elas não foram me jogando para baixo. Eu olhava aquela dificuldade e falava, tá, mas como eu posso superar ela? E hoje, como líder, aí é onde eu falo que elas me ensinaram. Eu faço o contrário. Eu chego no meu ambiente de trabalho e falo assim, isso que não era bom para mim, quando eu era um analista, quando eu era um comercial, eu vou fazer diferente. Então, eu falo que o que me moldou não foi o que era de bom, porque tinha muita coisa boa. Mas o que me moldou foi o que não era bom. Foram os líderes ruins que eu tive ao longo do caminho, eles me fizeram um líder melhor hoje. Se é que eu sou um líder melhor, né? Aí eu falo que aí a rede social, quem trabalha comigo que pode falar, não sou eu. Né? Mas eu procuro fazer diferente do que aquilo que eles fizeram. Porque os bons, é fácil, você replica, vai lá e tá legal. Mas os ruins, eu tenho que fazer diferente. Então eu aprendi muito mais com os maus momentos e com os ruins do que com os bons. Que legal. Tu me remete a algumas pessoas que tiveram aqui no Quebrando a Lâmpada. E algo também que eu acredito, né? O exemplo ruim, a dificuldade, o erro, ensina muito. Agora, quando tu vai nos eventos, nas palestras, muitas vezes é falado do que? As conquistas. Então, eu concordo plenamente contigo. Eu vejo que, olhando a minha jornada também, sabe... O que deu errado, vamos depurar o que deu errado, porque aquele erro, pelo menos eu não posso mais cometer, né? É isso. Vamos cometer erros diferentes. Tem um livro que eu gosto muito, às vezes eu gerencio pessoas aí há muito tempo também, equipes, inclusive no governo, né? Aí tem as peculiaridades, né? Tem as especificidades, e eu digo, pessoal, quando vem, pois é, sabe, eu veja bem, aquela reclamação, sejam bem-vindos os problemas. Tem um livro, o nome é esse livro. Eu falei, você não tem problema, não precisa da gente. Isso. Então vamos lá, vamos entender o problema, a hora que eu resolvo ele, porque ele ensina demais a eu buscar novos métodos, novos caminhos. Então, muito legal o que tu trouxe. Tem um livro que eu li há pouco tempo, bem rápido, é A Crise do Conforto. É muito interessante. E ele fala que uma das sociedades que mais vive e que tem melhor qualidade de vida é a que eles passaram mais dificuldade na infância.
Repete o nome, por favor. A Crise do Conforto. A Crise Eu do não Conforto. lembro o autor, mas Sim, é A sim. Crise do Conforto. Que bacana, que a gente sempre tem um momento na nossa entrevista da dica do livro, né? Mas que legal, A Crise do Conforto. A Crise do Conforto. Bacana. Porque esse é um ponto importante, a gente está finalizando mais um bloco. Eu tenho rodado aí o mundo, né? Tu vai, pega metrô na França, pega metrô no Tóquio, enfim, tu deve ter visto no Canadá. Ok, as pessoas estão com o celular, mas às vezes elas estão lendo um livro ali ou estão com o livro na mão mesmo. Isso. A leitura é super importante. Então, queria começar o próximo bloco falando disso, já que você deu a dica do livro, as pessoas precisam ler, pesquisar. Ok, tem a IA, né? Mas ainda temos que privilegiar a IH, né? A inteligência humana. Exatamente. Estamos encerrando, então, mais esse bloco e fica por aí para o nosso próximo e último bloco, né? O Quebrando a Lâmpada volta já. Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui na sede do CREA, no Tarumã, com o Claudemir Prates, o gerente de Relações Institucionais do CREA Paraná. Tem muitas oportunidades, né, Claudemir? Realmente há um déficit grande de engenheiros no Brasil, no Paraná não deve ser diferente. Tem muita oportunidade na engenharia. Muito, em todos os segmentos, né? A engenharia ela está em alta no país, ela precisa. Nós temos estudos aí que apontam que vai faltar engenheiros no Brasil. Em algumas áreas a gente já sente falta de engenheiros. Se for pensar em engenharia ferroviária, por exemplo, né? Temos poucos engenheiros hoje, né, nesse segmento. Enfim, a China forma mais de 1 milhão de engenheiros por ano, né? Nós não formamos 100 mil, 200 mil. Então, assim, a gente tem muito que evoluir para pensar em ser um país desenvolvido, né? Outro dia, nosso presidente brincava, né? Pô, nós estamos no Brasil com tantos engenheiros, nós não produzimos um motor, não temos um carro brasileiro. E aí você começa a pensar, né? Por que não, né? Por que o Brasil não tem chip? Por que o Brasil não produz um carro? Mas por que não investir nisso, não investir em pesquisa, não pensar em transformar o nosso estado, em transformar o nosso país num país desenvolvido, né? E começa por iniciativas como essa, trazer grandes especialistas para cá, aprender com eles. Eu acho que a nossa engenharia tem muito que evoluir. Eu acho que nós estamos gatinhando, né? Há dados aí que dizem que 80% do nosso PIB passa pela mão da engenharia. Então nós precisamos de engenheiros e fica um convite para você que é jovem, venha para a engenharia, venha conhecer. Participe dos eventos do CREA, nós temos programas hoje, programas CREA Júnior, que você pode participar, você vai ter uma convivência com engenheiros. Eu comentava antes aqui do nosso projeto, nossa ponte de Guaratuba, que obra espetacular, que exemplo de obra pública bem feita, um exemplo de obra de engenharia, vai ser um cartão postal do Paraná, que coisa mais linda, e são engenheiros paranaenses trabalhando nessa obra, o que nos deixa muito orgulhosos, aí, muito felizes. Comentava o primeiro prédio 100% sustentável do mundo, é de Curitiba, está aqui, gente, Galeria Laguna, aqui pertinho da gente, e você vê a engenharia paranaense, né, dando referência a um prédio 100% sustentável, produz sua água, sua energia, enfim, que coisa bonita isso, que como é bom o Paraná ter essa referência e como é bom a gente falar de projetos como esse para a sociedade, para quem assiste a Rede TV, para quem assiste nosso programa aí Quebrando a Lâmpada. O crescimento que previmos 8 anos atrás já é realidade hoje. Com a rápida evolução das áreas educacionais, empresariais e residenciais do Bioparque, a vida pulsa vinda de toda a região. Por isso, o melhor momento para investir no Bioparque continua sendo o agora. Venha fazer parte desse grande ecossistema Bioparque. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Que pena, a conversa está inspiradora aqui com o Márcio. Nós vamos falar sobre futuro, vamos falar sobre tecnologia. E, Márcio, falar sobre, enfim, a Tecnofit, falar de inovação, né? Você deu a dica bem legal ali do livro no outro bloco. E iniciar esse bloco assim, pela tua experiência, pelas tuas equipes, como é que é isso, na tua visão? Na minha visão, as pessoas estão lendo muito pouco, né? Tá? Eu sei que o smartphone é importante, mas pode ter ali o Kindle, né? O próprio, eu não gosto de ler no celular, tá? Também não. Mas as pessoas têm que desenvolver mais o hábito da leitura, né? Sim, é fundamental, porque a leitura ela vai expandindo o nosso conhecimento. É como atividade física. Se você não praticar, você vai atrofiando o seu músculo.
Então, se você não praticar o hábito da leitura, o hábito da escrita, o hábito de você expandir o seu conhecimento, você vai atrofiando o seu conhecimento. E você vai se limitando. E o pior é que, quando você limita o seu conhecimento, aumenta o poder da influência. E o que tem te influenciado? E aí, quando você escolhe o que você vai ler, você toma uma posição ativa do que você quer consumir. Quando você atrofia o teu conhecimento, você toma uma posição passiva do que você vai consumir. E aí, quando você vai, infelizmente, para as redes sociais e fica ali só no scroll, né? Só passando e vendo e consumindo nada, cara, você entra num processo de, desculpa, né, de emburrecimento, de atrofia absurdo. Não estou dizendo que eu não faço, que de vez em quando eu me perco ali. E aí, qual é o meu filtro? Quando eu percebo que eu estou muito tempo na rede social, eu deleto. Se eu não estou conseguindo me dominar para controlar o aparelho, eu tiro. Esse autocontrole, a disciplina é importante. É importante, porque... Perceber isso. Porque, peraí, quanto tempo que eu estou gastando nisso aqui? Ah, meia hora. Cara, meia hora de um livro, você lê algumas páginas. Você pega um livro, né? Vamos fazer uma continha rápida aqui. Se você pegar meia hora lendo um livro, você vai ler ali 30 páginas. Dá para ler mais. Sim, dá para ler mais. Dá para ler mais. Sendo mais... Né? Bem conservador. Conservador. Né? 30 páginas. Você pega um livro de 300 páginas, que é um bom livro. O livro hoje tem 200 e pouquinhos, né? 300 páginas. Em 10 dias você leu um livro. Em um mês você leu 3 livros. Olha o quanto de conhecimento que você teve em 30 minutos no dia. Se fosse uma hora, dobrava. Dobrava. Olha o quanto de conhecimento, olha o quanto que você pode estar agregando para a sua vida, e é o que a gente falou nos outros blocos, do seu desenvolvimento pessoal. Vai reverter isso na tua entrega lá na empresa. Exatamente, para a sua vida, para o que você quiser, ou para relaxar. Só tem coisa boa, né? Não tem nada. Só tem coisa boa, não tem nada ruim, né? Então, o que você está fazendo com o seu tempo? Como você está investindo o seu tempo? São 30 minutos. Agora, se a pessoa fizer o teste aí no smartphone, olha quanto tempo ele está gastando lá na rede social. Tá ali o indicador. O tá lá? smartphone passa o indicador que está lá em cada rede. Acredito que a maioria gasta pelo menos 3 horas. Dica do Márcio aqui. Pode seguir o TikTok, ver o videozinho. Vejam, né, tem coisa boa também na internet. Tem. Tá, veja lá, navega lá no Insta, vai no YouTube. LinkedIn, mas tira meia hora. Tira meia hora no dia para ler o livro. Essa a dica do Márcio aqui. Muitas vezes eu estou pedalando indoor, eu pratico triatlo. Então eu treino pelo menos 2 horas todo dia. E às vezes eu estou indoor, eu boto num podcast. Assuntos em inglês. Se a gente não praticar, perde. Poxa vida. Eu boto lá um podcast em inglês. É o meu momento de ficar ouvindo, praticando inglês. Porque senão eu não vou praticar, eu vou perder o inglês. O conhecimento evapora se você não usa, né? Ele atrofia. Então eu fico muito mais ouvindo inglês ali para ir deixando ele quente do que... Então, o que a gente tem feito com o nosso tempo? Não, importante. Importante, diga, nesse início do 4º bloco. Márcio, o setor da tecnologia muda muito rápido, né? Uhum. Como que foi liderar, então, a Tecnofit, né? Quiser contar um pouquinho essa jornada da Tecnofit, né? Nesse ritmo acelerado, falar dos erros, dos acertos, fala que bacana. A Tecnofit, eu entrei agora, tem um mês. Uhum. Eu estou num projeto muito legal, encantador, porque a gente vende sistema de gestão para academias. Tá. E academias, boxe de crossfit, pilates, enfim. Esse sistema fitness e wellness. E eu sou apaixonado por ser triatleta, por amar o esporte há muito tempo, praticar esporte há muito tempo. E eu juntei a tecnologia, que foi uma paixão que veio com a TOTUS, com o fitness. E a grande coisa que me atraiu na Tecnofit, quando a gente começou a conversar, é o que a gente pode fazer para transformar esse mercado fitness e expandir ele e colocar o modelo de gestão que eu aprendi em grandes empresas como Ambev, Vale, e trazer para esse mercado que é mais carente. Porque o educador físico, ele talvez não tenha a experiência da gestão que eu pude ter. Né? E como fazer isso? Né? Como
gerar um ecossistema mais rico e mais forte, tanto em gestão quanto pulsante no mercado. Então, é um desafio muito legal, né? É um desafio, a gente estava falando ontem com o meu squad de produto, como eu posso criar um produto para ajudar o meu cliente a ganhar mais dinheiro. Eu não quero vender software. Eu quero vender uma experiência maior para o meu cliente ganhar mais dinheiro. É outra visão, né? É outra visão. Eu não quero trocar não é o balcão, size. não. É o... O size é pobre. Sim. Eu quero vender algo que o meu cliente fala assim, uau, eu quero Tecnofit. Boa. Né? Eu quero que a Tecnofit seja o gerente do meu cliente. Eu quero que a Tecnofit seja o vendedor do meu cliente. Eu quero que a Tecnofit ajude o meu cliente a ganhar mais dinheiro. Então, hoje, a minha provocação dentro da empresa tem sido isso. Mantendo o ambiente leve, alegre, feliz, que a gente tem essa pegada, mas muito orientado para fazer essa transformação no mercado. Não, que bacana. Quando você fala... isso é mudança do modelo de negócio também. Você não entrega, não vai vender um software, não vai vender o equipamento que seja, não vai vender uma bicicleta, você quer triatleta, não. Você quer vender a experiência dentro de um contexto, de um projeto, de algo maior, né? Isso Exatamente. é bem bacana. E como conectar todo o ecossistema que é periférico à academia. Bacana. É bom ouvir de você essa questão do ecossistema e aproveitando, né? O ecossistema, você hoje então está no ecossistema de longa data, né? Mas agora mais focado nessa questão de uma empresa, de uma startup, de tecnologia com foco no fitness e tal. Como é que tu vê o ecossistema do Paraná, do Brasil? E aqui já trazendo também uma provocação e até as aspas do Márcio sobre essa questão do capital humano e do empreendedorismo dentro desses ecossistemas. Como já quase que uma dica sua aí, as aspas do Márcio. O Paraná, ele é diferente dos outros estados. Eu conheço bem o Brasil. No Brasil, eu só não conheço de visitar Acre, Roraima e Amapá. O resto eu conheço bem. Bem. E para mim, hoje é um dos melhores lugares para se morar, principalmente Curitiba. E quando você olha de material humano, e olhando, agora dando um zoom em tecnologia, a gente está muito bem. Legal. Né? De material humano, de pessoas, de empresas, de ideia, né? De certa forma de investimento. E aí você pega, se você pegar aqui os grandes unicórnios, você pega Ebanks, que é um dos investidores da Tecnofit, inclusive. O João, o Antônio, o Afonso. O Afonso, toda a turma. Madeira, o List. Né, o Contabilizei. Sim, Contabilizei é fantástico, né? Sim, ó. Você tem a Pipefy, que nasceu daqui. Olha quantas empresas de projeção nacional e internacional que a gente tem aqui. Então, o que tem na água do Paraná? Você tem Pato Branco, que você tem incentivos, você tem Londrina, que você tem um polo tecnológico legal, você tem Maringá, Guarapuava, Toledo. Fantástico. Então, assim, tem algo diferente. E aí entra as perguntas que a gente falou nos blocos anteriores. Exatamente. Né? O que nos prende? Gente, temos exemplos aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa. E eu tenho o privilégio de conhecer boa parte desses empreendedores que tornaram. São pessoas como a gente. Sim. Pessoas fantásticas, normais. Sim, porque tu já pensa, né? Que são extraterrestres, não são extraterrestres. Eles tiveram a ideia, se dedicaram, trabalham ainda, né? E realizaram. Márcio, estamos chegando ao final. Gostaria agora, a gente tem feito isso no programa, né? Deixar a palavra para ti, para falar de como as pessoas te seguem. E que você, nessa tua jornada, a gente sabe que ninguém vai sozinho, né? Não. Sozinho vai, claro, mas juntos, cooperando, colaborando, você vai muito mais alto, muito mais longe. Então, deixar para você também aí, caso tu queira aí agradecer alguém que esteve contigo nessa jornada e deixar as tuas direções aí, LinkedIn, enfim, mídias. Não, eu não tenho como deixar de agradecer a Deus, que ele que sempre esteve comigo nos desertos, nos rios, nos momentos de alegria, nos choros. Não foram só alegrias, mas Deus sempre esteve comigo. Ele é maravilhoso ali. A minha devocional diária assim, não pode faltar, porque é minha essência, né? É minha essência. Depois que eu conheci a Cristo, não tem assim... eu não abro mão disso. É um valor que eu não abro mão. Então, esse para mim
é tudo. Claro. Obviamente minha esposa e minhas filhas que Claro. né, sempre acompanham a minha loucura. Qual é o nome delas? Renata, minha esposa, psicóloga, minhas filhas Isabela e Milena, 2 nenenzinhos maravilhosos casadas já, com o Guilherme e o Mateu. Aí, que legal. E então, assim, minha família, nossa, é tudo por eles, assim, né? E para mim é um privilégio muito grande estar compartilhando tudo que Deus proporcionou na minha vida, para mim devolver para a sociedade e tentar ser um líder melhor, né? Tentar ajudar as pessoas a ter um caminho mais leve do que eu tive para chegar onde eu cheguei. Bacana. Né? E eu tenho um prazer, né, de poder ver pessoas chegarem a diretor, a gerente, a CEO. Eu tenho vários funcionários que chegaram e eu me sinto quase como aquele pai orgulhoso, né? Falar, putz, foi meu estagiário, contratei. Eu fico feliz. E para me seguir é o Instagram, Márcio Viana BR, e o LinkedIn Márcio Viana. Vocês me encontram lá. Bacana. Márcio, Muito obrigado. Obrigado aí, foi inspirador o bate-papo contigo, inspirador. E tá convidado a retornar aqui o Quebrando a Lâmpada, né? Leve aí a nossa vou levar, vou ideia seguir aí para sua rede, siga, enfim, e parabéns aí pela tua jornada. Certamente tu inspirou muita gente aí a empreender, a ter coragem, a realizar, a resolver problemas. Exatamente. Tá bom? E o principal, né? Ser feliz. Né? Ser feliz. Tá obrigado, tá bom? Obrigado. E assim encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos aqui o nosso convidado Márcio Viana e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, do CREA Paraná, Quem Fiscaliza Cuida, do Biopark, um ecossistema que transforma o futuro, e da Pumatronics, o Construindo o Futuro com um trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube e no Spotify. Se inscreva lá no YouTube. E o Spotify também está lá, estão todos os programas para você escutá-los. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa. Continue quebrando lâmpadas, transformando ideias em ações concretas. Continue resolvendo problemas da mesma forma que o Márcio Viana aqui contou a sua jornada e resolveu muitos problemas. E o principal, sejam muito, muito felizes e até o próximo episódio. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.